Uma coisa que a gente precisa saber também é qual que é a pergunta certa para eu me fazer e assim ter a resposta que eu quero, né? Por exemplo, mandam muito na minha caixinha no Instagram: Felipe, suplemento X funciona? Primeira coisa, funciona para quê? Qual o objetivo? Você fala, creatina trata dislipidemia? A resposta é não. Creatina ajuda no ganho de força? A resposta é depende. Depende do quê? Da dose, se há o treinamento em conjunto, né? E também como que é esse treinamento. Então, a primeira coisa que tem que saber é como que eu vou realizar a pergunta correta. Por exemplo, as pessoas deveriam comer mais peixe, né? Isso aqui eu peguei de um livro muito bom, que é Como Ler Estudos Científicos, né? E aqui é um bom ponto de partida, né? Então a questão deve ser objetivada antes que se possa começar a planejar esse estudo. Isso aqui é uma pergunta muito simples, tá? Então, primeira coisa, com que frequência público X, no caso norte-americanos, comem mais peixe? Vamos falar que eles comem aqui, né? 3 vezes por semana, tá? Porções aqui de 100 gramas, ok? São a média, né? Comer mais peixe diminui o risco de doença cardiovascular? Aí também é uma pergunta que pode vir daqui, né? Eu tenho que ter esses dados também para saber o que é mais e o que é menos, né? Então, quem come mais aqui do 3 vezes por semana, quem come menos, né? Qual que é a diferença entre eles, né? Qual que é o risco envolvido? Eu tenho um risco aqui de intoxicação pelo mercúrio, por exemplo, né? E aí, ok, eu posso gerar outras perguntas. Tá, eu vi que o consumo de peixe, né, é associado, não é causa, mas é associação. Quem consome mais peixe tem menos risco de doença cardiovascular. Tá, mas peixe é difícil acessar em algumas áreas, é mais caro, né? Então, vamos fazer outra pergunta. Os suplementos de óleo de peixe, eles têm o mesmo efeito que o peixe, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pensar, bom, o peixe tem, né, EPA e DHA, que são os componentes do ômega 3. Então vamos ver se suplementos com esses caras ajudam. Porque de repente tem outras coisas no peixe e é na verdade a matriz alimentar que tem um possível efeito, e não o peixe em si, tá? E que suplementos de óleo de peixe não fazem o seu hálito cheirar a peixe? Isso também é uma pergunta interessante, né? Mas também pode envolver testes mais práticos, mais fáceis, tá? Então nós temos perguntas aqui a serem respondidas. E cada pergunta vai envolver tipos de estudos diferentes, tá? É isso que a gente tem que pensar, até para depois a gente chegar na pirâmide de evidência que eu vou mostrar, né, para vocês nas próximas aulas. Então, legal. Nós temos vários estudos, tá? E não existe melhor ou pior. Vamos entender por quê. Estudo de coorte, né, é um grupo de pessoas identificadas no início e seguidas ao longo tempo. Então, vou identificar 10 mil pessoas, né, que, por exemplo, comem peixe. Tá? E vou seguir elas, né? Então, o investigador mede o consumo de peixe na linha da base e vai examinar periodicamente os sujeitos nas visitas, né? Então, eu vou seguir esse estudo por 10 anos, tá? É um estudo prospectivo, então eu vou fazer ele daqui de onde eu estou para frente, tá? Então, 2022 até 2032. 10 mil pessoas comem peixe, 3 vezes por semana em média, né? E eu vou comparando com pessoas que comem mais ou menos, né? Então vamos comparar aqui 3 tipos de pessoas, né? Quem come menos que 3 vezes, quem come uma vez, por exemplo, quem come 3 vezes, quem come 5. E ao longo desse tempo de 10 anos eu vou avaliando elas novamente, né? Posso avaliar todo ano, a cada 6 meses, a cada 2 anos, enfim. Depende do meu desenho do estudo e do custo, né? Isso sai caro também. E aí eu vou avaliando o quê? Número de eventos coronarianos. Quantas pessoas tiveram, por exemplo, uma doença cardiovascular? Tá? E vou comparando entre os grupos. Eu não vou chegar à conclusão de que quem comeu mais peixe teve menos evento, então peixe evita. Eu não vou falar isso. Vou falar o consumo de peixe foi associado a menos eventos. Não sei se é o peixe em si. Por quê? Há vários tipos de peixes, né? Quem consome mais peixe geralmente tem maior poder socioeconômico, que geralmente pode ser isso que ajudou, tá? Geralmente pode ser também que eu vi peixe, mas eu não vi quem consome mais peixe também usa, por exemplo, mais azeite, menos gordura saturada. Então não é bem o peixe, é a combinação dietética. Então eu só tenho uma associação. Consumo peixe, né? Tem uma associação para menor risco, tá? Eu posso fazer um estudo transversal. Então, um transversal é como se fosse uma fotografia, né? Ali é como se fosse um vídeo de 10 anos. Aqui é uma foto, tá? Então, eu vou investigar um grupo de sujeitos, né? Sei lá, investigo 50 mil pessoas. Tá? 50k.
E aí eu pergunto, né, consumo de peixe e a história da doença coronariana, né? Ou faço aqueles falam do score de cálcio nas coronárias também, né, que é o CAC. É um exame para avaliar o tanto de cálcio nas artérias e risco cardiovascular. E aí, avaliei 50 mil pessoas e eu vi que as pessoas que consumiam mais peixe tinham menos risco cardiovascular, tá? Então, é um jeito mais barato do que nesse aqui, né? Mas aí o poder também de associação é menor, só um estudo transversal, tá? E estudo de caso controle. Então, eu pego 2 grupos selecionados a partir da presença ou ausência de um desfecho. Então, eu vou avaliar pacientes que têm doença coronariana já têm a doença, tá? Que são os casos, e comparar com os grupos sem a doença, que são os grupos controle. Eu vou olhar para eles e vou falar, conta para mim quantos peixes você consome na dieta, né? Obviamente que aqui depende também do viés de memória, né? Então isso pode atrapalhar, mas também é um estudo mais barato, né? E às vezes é interessante começar com estudos mais baratos para ver se vale a pena seguir com estudos mais caros, né? A gente vai seguindo. Tem um ensaio clínico randomizado, então eu vou fazer, por exemplo, 2 grupos, 3 grupos, né? E eu posso cegar os participantes. Por exemplo, vou testar aqui, né? Óleo de peixe ou placebo, suplementação de óleo de peixe ou de placebo. E aí eu vou verificar. Eu tenho, por exemplo, 50 pessoas cada grupo, né? Um usa peixe, outro usa placebo, e eu vou acompanhar eles, por exemplo, por 3 anos, tá? E aí eu vou ver incidência de doença coronariana em cada um, né? Aí eu posso cegar eles também, esse aqui não sabe que está tomando peixe, esse aqui não sabe que está tomando placebo, e eu posso me cegar também. Então vem uma terceira pessoa para pegar esses dados, passar para mim, eu não sei de qual grupo que é, né? Eu só tenho os dados de um grupo e dados de outro. Depois que eu termino de avaliar os dados que eu vou ter a resposta, tá? Mas é claro que, né, ainda tem fatores de confusão aqui, mas talvez a gente veja algum efeito melhor do óleo de peixe, só que esse estudo sai mais caro, você tem que dar para o participante, tem que garantir a adesão dele, fazer um cálculo estatístico para que ele não desista também, tem desistências, né? Ainda mais em estudos mais longos, 4, 5 anos, tá? E quando a gente vai fazer um estudo, a gente tem que pensar também critério de inclusão, né? Beleza, eu vou fazer esse estudo de óleo de peixe. Tá, eu quero ver o efeito do óleo de peixe na doença cardiovascular, mas eu quero ver em pessoas saudáveis ou doentes? Pessoas com LDL normal ou LDL elevado, tá? Isso é importante também. Não adianta você pegar um estudo, nossa, o whey protein foi excelente para idosos consumir um pouco a proteína. E usar esse estudo para argumento, né, de que o whey protein aumenta a massa muscular de todo mundo, um atleta que já come muita proteína. E não, tá? Não foi isso que foi testado, foi no idoso que consome pouca proteína, tá? Características dos indivíduos demográficas, né, idade, gênero, isso também é importante. Pode haver diferenças sexuais, por exemplo, né, ainda mais com terapias hormonais. Características clínicas, né? Então, o que eu vou fazer com esse paciente aqui, né? O que ele tem, como é que está o estado de saúde dele, se estou fazendo algum estudo aqui, por exemplo, para contraceptivo, se ele tem parceiro sexual, né? Estou fazendo um estudo aqui para avaliar efeito ali de um novo tipo de testosterona que acaba sendo contraceptiva. A preocupação com a libido, né? Tenho que ver também característica temporal, até quando que vai o estudo, óbvio, né? E os critérios de exclusão, né? Então eu sei que eu estou fazendo um estudo com um novo fármaco, tá? Eu não posso pegar pacientes de risco. Por exemplo, teve um estudo agora com uma versão mais potente da semaglutida, ainda mais potente que a própria semaglutida. Eles não pegaram pacientes com doenças renais, né, doenças cardiovasculares, com diabetes tipo 2, pegaram só pacientes saudáveis com um pouco mais de gordura. Então eram o quê? Sobrepeso, obesidade, mas sem doenças, tá? É importante não pegar quem pretende se mudar do estado, né? Isso vai complicar, tá? Barreiras linguísticas atrapalham, né? Quem não consegue fornecer dados de uma maneira tão confiável. Então todo estudo vai ter os critérios de exclusão, a gente tem que se atentar a eles também. Se é um estudo muito inclusivo, vem todo mundo, né? Vamos avaliar todo mundo aí, vamos dar metformina para diabético, pré-diabético, saudável, eutrófico, com obesidade. Você vai perder os dados ali, mais potentes para, por exemplo, diabéticos e pré-diabéticos, né? Felipe, mas eu dou muito mais gente, depois só analiso esses 2 grupos. Vai sair muito mais caro, tá? Seria melhor você fazer um estudo maior só com esses 2 grupos, que é isso a tua pergunta, né? Tua pergunta clínica pode ser qual é o efeito da metformina neste público específico, tá? Então, muito cuidado com isso, né? Então, gente, quando a gente vai criar um estudo ou ler um estudo, a pergunta não é, posso comer óleo de peixe? O óleo de peixe faz bem? Não.
Qual questão que o estudo vai abordar? Por que essa questão é importante? Então, qual que é a questão que vai abordar? Efeito do óleo de peixe na saúde cardiovascular. Por que essa questão é importante? Porque acidente, morte por doenças cardiovasculares, ali, né, atinge 30% da população, né? Como o estudo é estruturado? Vai ser um estudo randomizado, controlado, onde eu vou suplementar óleo de peixe. Quem são os sujeitos, como eles serão selecionados? Eu vou fazer um estudo mais curto, um estudo de 1 ano. Então eu vou pegar pacientes de risco, porque eu tenho maior chance de ter evento neles, né, cardiovasculares. Se eu pego saudáveis, em 1 ano pode não acontecer nada com a maioria das pessoas, né? Quais medições serão realizadas? Então eu vou avaliar marcadores aqui. Por exemplo, o número de eventos cardiovasculares pode ser interessante, ou marcadores intermediários. Será que eu consigo controlar a LDL no meu paciente? Será que eu diminuí índices ligados à aterosclerose? Será que esse marcador intermediário, isso é uma pergunta muito importante, é relevante? Não adianta você falar, vou pegar um monte de marcador, vou pegar ali TNF-alfa, interleucina 6, né? Interleucina 6, e eu vou avaliar o resultado. E vou pegar também quem virou de pré-diabético, PD, para diabético, tá? DM2. Esse aqui, sei lá, o óleo de peixe ajudou, né? Diminuiu as citocinas. Mas aqui, virar para diabético não mudou em nada os grupos. Quem não tomou óleo de peixe não mudou em nada. Então, o que importa para o paciente? Você diminuiu seu TNF-alfa, mas virou diabético do mesmo jeito, tá? Então é isso que a gente tem que entender também, tá? A potência dessas ações. O que será que é mais interessante quando a gente pensa nessa progressão? A glicemia em jejum, né? Subindo ou se mantendo, ou TNF-alfa? A glicemia em jejum, tanto que é isso que a gente vê na clínica, tá? E o tamanho do estudo, como ele será analisado, também é muito importante, porque nós temos estudos pilotos, por exemplo, eu ainda não sei quantas pessoas eu preciso para testar esse meu novo suplemento que vai aumentar a síntese proteica muscular. Então eu vou pegar um estudo pequeno, né? Pegar um estudo, sei lá, 30 pessoas cada grupo, vou fazer um estudo piloto. O estudo piloto não define conduta. Ele é só um estudo para tentar calcular o valor estatístico, né? Um estudo fase 3, por exemplo, que a gente vai ver. E aí ter uma ideia. Bom, eu sei que aqui com 30 pessoas cada grupo, eu tive um resultado, mas variou muito esses resultados. Então talvez eu tenha que trabalhar com mais pessoas. E aí um estatístico vai fazer essa conta, tá? Então, o número de pessoas importa muito no estudo. Não quer dizer quanto mais, melhor. Às vezes, muitas pessoas, né, têm muita desistência, muitos outliers, muito desvio do resultado, é mais caro. Então, o número de pessoas no estudo vai depender de um estatístico ali contratado para calcular isso, tá? E também do que dizem os estudos anteriores, os estudos pilotos de fase 3, frente a esse estudo que vai ali tentar encontrar uma conduta. Será que esse suplemento funciona realmente ou não, tá? No próximo vídeo vamos falar da pirâmide de evidências, as suas forças e as suas fraquezas, ok? Aguardo vocês então na nossa próxima aula.